Seguimos aqui no capítulo em que se falava de pedidos, e depois de Patrícia e a turma dela visitarem o departamento dos pedidos, eles iam sair com um grupo de socorristas para atender algumas solicitações. E é a partir desse ponto que a gente segue o nosso encontro. Após analisar tudo, saímos com um grupo de socorristas que ia atender algumas solicitações. O primeiro caso era o de um senhor pedindo que sarasse. Estava no hospital, tinha câncer em estado adiantado. Não obteria a cura do corpo. Seu pedido não seria atendido, mas o auxiliaram de outra forma. Os socorristas iriam assisti-lo e incentivá-lo a ter bons pensamentos e a resignar-se. A equipe o visitaria todos os dias até que desencarnasse. Sentiu ele nossa presença e recebeu os fluidos doados, ficou calmo e adormeceu. Isso é muito interessante, né? Porque independente de quem seja, é normal, a gente pode até colocar dentro da normalidade, né? Quem está doente pedir para sarar. Não importa a doença que seja. Pode ser um câncer terminal ou uma gripe ou qualquer doença. É intuitivo quase do ser humano, se tiver algum tipo de religiosidade, ele pedir uma ajuda para se curar. E o que eu achei mais bonito foi assim, a gente não sabe o contexto de por que ele acabou desenvolvendo essa doença, se foi mau uso do corpo na jornada atual, se teve algum relacionamento com jornadas passadas, ou se não teve nada construído por ele próprio, mas uma necessidade de ele aprender algo. Quer dizer, as possibilidades são infinitas. Mas o mais bonito é que, mesmo pelos qualquer que sejam motivos, ele não pudesse curar o seu corpo, a espiritualidade se ligou a ele e iria acompanhá-lo até o momento do desencarne, ajudando-o a quê? A entender o processo, a se resignar com o processo, a não se revoltar e criar outros tipos de problema. E isso faz a gente pensar que não importa quem tenha sido, o que ele tenha feito, que muitos méritos ele deve ter para que, mesmo ouvindo um pedido inviável, não, esse pedido, a espiritualidade resolveu, não, esse pedido, do jeito que ele faz, não pode ser atendido. Mas nós podemos estar com ele e dar o que ele precisa. Isso é muito importante, principalmente quando a gente tiver que conversar com pessoas que estão chateadas ou revoltadas, porque ou não se transformaram no que queriam ser, ou porque aquilo que almejavam não foi alcançado, ou porque aquilo que pediram, fizeram promessa, não foi lhes concedido. É aprender a entender que a gente não recebe simplesmente o que quer, mas o que precisa. E esse é o ponto básico para a gente começar a desenvolver o nosso entendimento do mundo ao nosso redor. Uma outra súplica nos comoveu. Uma menina de 8 anos, órfã de mãe, desejava a genitora de volta. Mas isso não é inviável, indagou Glória. O pedido, sim, respondeu Frederico, mas não a ajuda. Os socorristas também irão, por um determinado tempo, visitá-la todos os dias, consolando-a e ajudando-a a aceitar a desencarnação da mãe.
Já outra senhora queria ajuda, porque se sentia mal com falta de ar. A seu lado estava um desencarnado a vampirizá-la. Os socorristas fizeram-se visíveis a ele, conversaram e o convenceram a ir para um posto de socorro. Depois fomos ver como se anotam as fichas. Era em uma igreja. Naquela hora da tarde estava quase vazia. Só um trabalhador do bem ali se encontrava. Aproximamo-nos de uma senhora que orava com fé, aos pés do altar do coração de Jesus. O trabalhador do bem anotava seu pedido, enquanto ela orava. Queria que o filho fosse aprovado na escola. Essa senhora será atendida? Perguntou Ivo ao trabalhador. Os trabalhadores do departamento podem ir até o filho e incentivá-lo a estudar. Às vezes pode estar com algum problema de saúde ou com algum desencarnado atrapalhando. Nesse caso, aconselha-se a mãe, em forma de intuição, a procurar um médico ou um centro espírita. Sabendo a causa, podem os trabalhadores achar uma solução, mas se for preguiça, só pode ser incentivado. Ninguém irá fazer o que lhe compete, estudar. Então, olha que interessante, a gente viu aqui 3 ou 4 pedidos que certamente, se fosse nós, qualquer um de nós, a analisar, diria de imediato que são pedidos inviáveis, que não podem ser realizados. Mas, mesmo assim, os pedidos que podem ser considerados, a nosso ver, irrealizáveis, têm seus nuances e eles podem ser, essas pessoas que estão pedindo, ajudadas de outra forma para que a sua vida melhore mesmo assim. E esse caso do passar, isso é um outro clássico, né? É aquela mesma história do time vencer, de você passar um concurso, passar de ano, conseguir um determinado emprego, que às vezes até acontecem, e as pessoas acabam achando que foi porque pediu, ou porque fez a promessa, e não é exatamente assim que funciona. Tem todo um mecanismo naquele processo, quer dizer, que vai tentando levar a melhor solução possível, que muitas vezes pode não ser aquilo que a gente quer, mas que é a melhor solução para aquele momento, para aquela situação. E a espiritualidade é muito bem baseada no que a gente precisa de fato. E por mais que a gente possa pedir, seja o que quer que seja, podemos até alcançar, digamos assim, essa graça, mas é porque aquilo fazia parte do que a gente precisava passar ou aprender. E aquilo estava relacionado com todo um trabalho que nós precisamos realizar. Aqui, no caso do estudante, eles podem incentivá-lo, se tiver alguém perturbando, criar situações em que o perturbador possa ser também atendido, mas o estudar só depende de quem tem que estudar. Então, podem incentivá-lo, mostrar situações em que ele se estimule, mas estudar por ele e simplesmente dar as respostas, isso eles não vão fazer. Depois fomos a um lugar de romaria. Ali, muitas pessoas pagavam promessas ou pediam graças. As súplicas eram diversas. Desejavam obter facilidades, riquezas. Algumas eram comoventes, pediam saúde, melhora de caráter. Estas últimas, aliás, geralmente eram feitas para outras pessoas, como a esposa que desejava que o companheiro largasse a bebida e o filho tóxico. Em lugares de romaria, há equipes grandes de trabalhadores.
os pedidos são encaminhados normalmente ao departamento de uma colônia. Se o local é muito frequentado, o departamento fica ali mesmo, como em Aparecida do Norte. Uma equipe grande trabalha ali, onde os pedidos são anotados e levados depois para as salas construídas no plano astral, como continuação da construção material. Realmente, assim, se você parar para imaginar a concentração de pedidos, né, numa área como Aparecida, deve ser uma loucura da quantidade e do que se pede, né? Deve ser de uma diversidade de pedidos assim, de arrepiar os cabelos, né? Lugares de romaria são atacados pelos irmãos do umbral? Perguntou Cida. Sim, por isso os trabalhadores são também guardas. Espera aí, só um minutinho. Prontinho, desculpa aí, está tendo uma confusão de trânsito aqui. Lugares de romaria são... Uma coisa assim, eu estava pensando, quando a gente pensa, né, nessa questão dos pedidos, e é assim, quando a gente vem, né, encarnado, a gente deve não, né, a gente tem um projeto, né, tem um projeto de existência, aquele projeto, e a gente vê que às vezes, né, vários filmes, tudo, a gente tem aquelas, né, as escorregadas, cumpre o projeto, não cumpre o projeto, né, aquilo tudo. E a gente também tem os amigos espirituais que estão ali torcendo, né, para que a gente realmente seja beneficiado, que nós consigamos alcançar o projeto que a gente fez, né, quando veio. E eu vejo assim, né, é que, na verdade, não existe pedido descartado, né? Todos os pedidos, eles vão ser analisados e, de alguma forma, eles vão ser atendidos, vamos dizer assim, mas eu acho que é justamente no sentido de levar-nos a cumprir com o projeto que a gente tem para a nossa existência, né? Como todas as colocações que ela fez aí, de que não necessariamente é aquilo que eu acho, mas é alguma coisa dentro do que eu posso para conseguir alcançar esse projeto que é o da existência, né? Não, eu acredito nisso também, Diogo. Porque a gente fala em projeto, né, em programação, mas isso, assim, está relacionada a, digamos assim, a estrada principal, a linha mestra da nossa vida. Não são fechados todos os detalhes, né, do que a gente vai fazer na encarnação, porque senão a gente estaria tão amarrado que a gente seria robotizado, né? A gente traça num projeto de ideias, né, uma perspectiva do que a gente vai construir naquela vida, mas assim, em termos do principal. A nossa meta é atingir isso aqui, mas os nuances e os caminhos para a gente seguir naquela direção, eles não são fechados, né, justamente para a gente ter até, entre aspas, alguma culpa dos erros, né? E lendo essa parte aqui, né, que eram os pedidos que eu, como a gente estava falando, que seriam inviáveis, né, eu pensei exatamente isso também. Mesmo aquilo que eles dizem, né, e tem os pedidos que não são atendidos exatamente aquilo que está se pedindo. Mas, de qualquer forma, aquele pedinte não deixa de ser ouvido, o que ele almeja não deixa de ser analisado, e em todos os casos a gente viu exatamente isso que você está falando.
O que ele está pedindo exatamente não é para ser realizado, não dá para fazer. Mas o que, dentro do contexto em que ele vive, a gente pode auxiliar para que ele, de alguma forma, chegue à solução do que ele está pedindo. Eu acho que é exatamente assim que funciona. A gente pede as coisas, às vezes, sem parar para pensar, e elas não podem ser viáveis. Mas a gente tem todo o apoio, todo o suporte para que a gente possa ir descobrindo, através de outros meios, formas de atingir aquilo, ou entender por que aquilo não dá para ser feito. Então, lugares de romaria são atacados pelos irmãos do umbral? Perguntou Cida. Sim, por isso os trabalhadores são também guardas. E o local está equipado com raios elétricos, respondeu Raimundo. O que acontece se o raio atingir o encarnado? Joaquim perguntou. Nada, somente atinge os desencarnados. Continuou a elucidar Raimundo. Os trabalhadores do local estão aptos a lidar com estes raios e não acontecem contratempos, porque muitas pessoas vêm de longe, de diversas partes do Brasil. Os socorristas vão depois a seus lares. Todos, aquilo que a Diva estava falando, todos os pedidos recebem respostas. Vimos um senhor pedir que ganhasse um carro na rifa. Os trabalhadores não iam interferir no sorteio, mas sim incentivá-lo a pensar mais na parte espiritual. Em épocas de grandes romarias, o local recebe ajudantes extras. É comovente ficar ali escutando as súplicas. Há tantas pessoas com fé. Não trabalhamos durante o estudo que fizemos, só observamos. Voltamos à colônia. A aula de conclusão, como sempre, serviu para tirar dúvidas. Joaquim foi o primeiro a perguntar. Como é feita a ajuda de pedidos que envolvem tempo, como a de um senhor que pediu proteção ao neto que acabava de nascer? Frederico é que respondeu. Isto é inviável. O recém-nascido não terá proteção especial por causa da solicitação. A ajuda em todos os momentos, todos nós temos. Mas um pedido de outra senhora que reza a vida toda para ter uma boa morte ou desencarnação, aí sim, quando chegar a hora, terá assistência. Se for boa, terá um socorro mais profundo. Se não, só assistência para desligá-la e lhe dar as primeiras orientações. Isso, a princípio, parece um paradoxo, né? Para quem está nascendo, não adianta pedir ter uma vida boa. Não vai ter esse tipo de ajuda. Vai ter ajuda, como todos nós, o tempo inteiro que precisar, dentro do que ele precisa, mas não vai ter uma vida melhor do que deveria ser simplesmente porque está pedindo. Mas a pessoa que pediu a vida inteira para ter uma boa morte, se foi uma pessoa boa, né? Se foi uma pessoa que, digamos assim, cumpriu o seu papel, vai ter esse tipo de ajuda, né? E isso até dá para a gente entender dentro daquela lógica do merecimento, né? Do mérito, né? Do que você planta, né? Se você planta coisas boas, você vai colher coisas boas. Se você planta coisas tortas, vai colher coisas tortas. E isso é bem interessante, né? Porque a gente não pode prever exatamente o nosso futuro, né? Nem do presente já querer que ele se transforme. Mas do nosso passado nós podemos construir um presente melhor, né? Pelo que a gente vai construindo. Isso é um ponto a se ter em mente, né? Não se preocupe, por isso se fala muito, né?
você não tem, de fato, de se preocupar muito com o seu passado, com o seu futuro, mas com o seu presente. Porque o nosso presente hoje vai determinar o que será o nosso futuro amanhã. E amanhã o nosso presente de hoje será o nosso passado. Uma senhora pediu com fé a nossa... Silvio, Sibeli Diga. pediu palavra e depois eu também queria falar após Tá, é ela. que eu não vi aqui, é porque Fique o tranquilo. barulho dela não fez. Diga aí, Sibeli. Eu esperei, que eu achei que já estava na frente. Não, é porque eu fiquei pensando, né, essa questão da vida boa é uma coisa tão relativa, né, porque no momento que tu pede uma vida boa, deveria tá pedindo assim, que seja uma vida bem aproveitada, né, porque a reencarnação, ela é tão esperada, né, a maioria dos espíritos pedem muito para vir, aí precisa ter toda uma configuração, né, para o tipo de tarefa que tu vai vir fazer, depende de outras pessoas também aceitarem, ser teus pais e tal, teu marido, tua esposa. Então tem toda uma configuração, quando se ajeita tudo aquilo, aí tu vem para desempenhar aquelas tarefas e aquelas coisas que tá, né, planejado. Claro que a gente não vai seguir um roteiro, mas tem os objetivos, né? Então a vida boa é essa, tu conseguir cumprir minimamente aquelas coisas que tu planejou, né? E ter subir esse degrau. Aí tu quer nascer e tirar todas as dificuldades do caminho, não faz sentido, né? É uma coisa ignorante, mas de certa forma os espíritos vão nos ajudar a ter essa vida boa, entre aspas, que para mim a vida boa é essa, é tu ter as melhores oportunidades para cumprir esses pontos, né? Que tu precisa cumprir nessa encarnação, senão é uma encarnação perdida, aí tem que fazer tudo de novo, né? Jair? Tô aqui com as teclas. O que acontece? Vamos lá. Lugares de romaria são atacados pelos irmãos do umbral. Não são lugares de romaria, tudo é atacado. E ela fala aqui, aí no caso o que a Sibeli acabou de falar, aí lendo aqui, tá? Se ela for boa, terá um socorro. Se ela for boa, ela será atacada pelos espíritos do umbral. Sempre assim, sabe? Então, a pessoa que do bem, ela tem que ser realmente do bem. Querer fazer o bem, porque os momentos de fraqueza vão vir, entendeu? O ataque é 24 horas por dia, 7 dias da semana, 365 dias do ano, em toda a nossa existência. Tirou o caminho do bem, começou o assédio, é só isso. Isso é fato, tá? Isso que a Sibeli falou foi bem bacana, porque é isso, né? Até a análise do que é uma vida boa é divergente de um para o outro, né? Alguém pode estar pensando em vida boa, cheia de facilidades, ou uma vida boa dentro do que ele se programou, né? Então, e é exatamente isso, né, que o texto já falou, que a Sibeli já falou. Não importa se a gente esquece totalmente do que programou, das coisas que precisava construir aqui, a gente vai ter a nossa vida correndo dentro daquele espectro, digamos assim, que a gente veio encarnar. E vai ter toda a ajuda o tempo todo, como a gente viu mais para cima, né, os pedidos que foram feitos. Eles estão ali do nosso lado, isso é incontestável, né? Já se falou disso, todo mundo acho que já falou disso em algum momento aqui no nosso encontro. A espiritualidade está do nosso lado o tempo todo e nos ajudam o tempo todo. Às vezes a gente nem percebe a ajuda, e às vezes a gente nem está pedindo ajuda, mas eles estão dando ali o suporte que a gente precisa para realizar, seja o que for. E isso é muito bacana, de você ter essa consciência, né? De saber que você nunca está sozinho. Mesmo quando você está chateado, maldizendo o mundo, decepcionado, frustrado, pode ser que fisicamente a gente tenha essa ideia, mas a gente nunca está sozinho.
E mesmo nas horas que a gente está sofrendo influência para nos levar a qualquer tipo de desarmonia, desequilíbrio, a parte boa da nossa vida está ali com a gente também. Mesmo que a gente não esteja ouvindo a eles, eles estão ali. E se precisarem intervir diretamente para que algo que não precisa acontecer não se realize, eles vão interagir conosco, com quem estiver presente, para que a coisa continue seguindo a estrada do jeito que tem que ser. E isso, gente, para mim é maravilhoso.